Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título do capítulo é Serviço de Passes. Serviço de Passes. De que trata esse capítulo? Trata de como são as características de uma sala de passe. Antes de começar o passe, há algum preparativo dos médiuns passistas? Como que é esse preparativo? A equipe espiritual já está lá? O que essa equipe espiritual faz com frequência? Eles estão frequentemente na casa espírita, ali no trabalho? Existe alguma característica desses espíritos? Eles têm alguns deveres a cumprir para que haja êxito no atendimento aos doentes? Quais são as características internas psicológicas do médium, dos pensamentos do médium, para que ele efetivamente participe de um serviço de passe? Essas energias, elas são doadas, elas são energias doadas do médium e, portanto, ele pode se sentir exaurido, ele pode recear, por consequência, se sentir que vai se exaurir. Naturalmente, a gente sempre lembra que há uma necessidade de que os bons trabalhos requeiram de nós um bom comportamento moral. E quando uma determinada pessoa possui energias magnéticas, possui fluidos físicos, ectoplasma, mas eles não têm um comportamento moral, podem realizar fenômenos? Podem essas pessoas, não espíritas ou não vinculadas a religião nenhuma, realizar até curas, né? Como se dá, quais são as características de uma prece de alto nível? Quais as características da personalidade de alguém que realiza uma prece que efetivamente gera um efeito salutar? O médium passista, ele precisa tocar nos doentes ou não? Ou há casos em que o toque tem um efeito positivo? Os obsidiados, pessoas obsidiadas, eles entram na sala do passe, né? Como se dá essa energia transmitida para as pessoas que chegam na sala de passe? Em que nível essa energia atua? Atua direto nos sistemas, diretos nos órgãos do corpo físico? Em que nível essa energia atua, né? O passe pode ser dado à distância? Então são esses os assuntos que nós vamos tratar nesse capítulo, né? Então, André Luiz, ele chega com Hilário e Aulos na sala de passe, e a sala é balsâmica luminosa. É um ambiente extremamente acolhedor. E por que esse ambiente luminoso, agradável, balsâmico? É porque as pessoas que chegam para pedir o auxílio, elas vão ofertando o melhor pensamento que possui, pensamentos de confiança, pensamentos de amor. Elas chegam em prece, realizando preces. E esse pensamento, ele impregna o próprio ambiente, deixando luminescente, agradável, o ambiente balsâmico. Então, eles entraram. O ambiente é esse, é luminoso, é agradável. E os médiuns, o que eles estão fazendo? Estão na oração, né? Eles estão realizando uma oração e logo os próprios médiuns se tornam luminescentes. Basicamente, eles se afastaram do corpo físico, estão mais livres, estão mais leves. A alma se exteriorizou e eles entraram, então,
em contato com a equipe espiritual do passe de uma forma até contínua naquele prazo ali do passe, né? Ainda que eles não consigam avaliar, ainda que eles não saibam que são essas as consequências de que eles se tornaram brilhantes, mais livres, basicamente se separaram do corpo físico e estão em contato contínuo com a equipe espiritual. Os médiuns, eles são um senhor, um tanto maduro de idade, chamado Henrique, e uma senhora, a Clara. Eles têm alguma experiência já no serviço, então eles estão calmos, eles estão seguros, e pela prece aumentaram ainda mais essas características, adquiriram uma força, adquiriram um vigor, uma energia revigorante e passaram a estar permanentemente em contato com esse manancial de energia superiores. Eles estão no preparatório, preparativos anteriores ao passe. A porta está cerrada. Do lado de fora, muitas pessoas aflitas, muitas pessoas bulhentas, diz o livro, quer dizer, barulhentas, estão conversando, fazendo algum barulho. Mas os médiuns, eles estão elevados. Quase que se assemelhando ao estado de êxtase, em que o desligamento da alma do corpo físico é em grau mais significativo do que do próprio sono e do sonambulismo. E nesses estados eles estão registrando pela intuição, intuitivamente, todas as instruções recebidas do plano espiritual. Pelas irradiações dos médiuns se percebe que o Henrique, o senhor já um tanto maduro, ele é mais evoluído, ele está em melhor condição espiritual que a própria Clara. Mas a gente sabe que isso não tem diferença, pois essas energias de ambos os médiuns, pela equipe espiritual, que também são diferentes entre si, eles vão doar todos esses mistos de energias. Os médiuns, eles são passistas, eles vão dar passagem à energia que não são deles. E os médiuns manipulam os espíritos manipulam as energias dos médiuns para que haja uma melhor doação. Então a presença de Henrique ao lado da Clara e da Clara ao lado do Henrique e da equipe espiritual atende a todos, mesmo que seja a Clara menos evoluída que o Henrique, que esteja efetivamente aplicando o passe de uma maneira mais direta. Até o livro vai mostrar que, pelo Henrique ser mais evoluído que a Clara, digamos assim, o diretor daquela equipe espiritual do passe, o Conrado, está mais próximo do Henrique. Mas num determinado atendimento, ele está junto com a Clara. Então, não há diferença na escolha dos médiuns. É como a gente lembra dos livros mensageiros, quando diversos espíritos numa sala grande, né? Estão diversos numa região, na colônia Campos de Paz, eles estão numa sala, deitados em quase 2.000 camas, e os espíritos ali realizam a prece. As energias deles são diferentes, mas as energias de alguns, ela atinge uma área maior, tem uma coloração de frequência mais elevada e atinge ao mesmo tempo um grupo maior de espíritos, mas as energias de todos contribuem adequadamente para o atendimento daqueles espíritos que estão ali para serem socorridos, né? Então, essa equipe, voltando para o livro, essa equipe do passe espiritual, eles recebem acolhedoramente Aulos, Hilário e André Luiz, né? E eles já se põem a conversar, porque o objetivo é que o André Luiz e o Hilário coletem informações para nos trazer aqui na Terra. Então eles estão perguntando para Conrado. O Conrado diz que ele frequenta aquela sala do passe, aquele serviço do passe ali, 2 vezes por semana. E que todos eles, a equipe espiritual, eles estão numa escala. Eles estão numa escala, né? Nesse dia é você, naquele dia será ciclano, no outro dia será beltrano. Eles estão numa escala
preparada essa escala por espíritos de uma esfera ainda superior à deles. E diz então Conrado que o êxito da atividade do passe, mesmo para os espíritos que ali frequentam, depende da experiência, do horário, da segurança, da responsabilidade, né? Os médiums, num momento ou no outro, por razões justificadas, eles podem ser substituídos por outros médiums. Haverá um pequeno prejuízo oriundo de desajustes naturais desses médiuns novatos que, digamos assim, ou com menor experiência, vêm participar substituindo aqueles médiuns que efetivamente estão há mais tempo no serviço e buscando levar uma vida melhor. Acontecem pequenos prejuízos nesta substituição do médium. É o médium passista. Então, eles estão realizando a prece, que é a preparação do trabalho, porque pela prece se atrai. Nós atraímos pela prece uma energia mental vigorosa que substitui em nós as energias escuras das atividades cotidianas, colocando em nós energias mais luminíferas e salutares para nós, não, para servirmos aos outros. E assim nós somos, os médiuns passistas, eles são auxiliados. Os médiuns passistas, eles não são os donos dos serviços. Eles também comparecem para receber. E é pela prece que eles entram em sintonia com a equipe espiritual superior para servir, para ajudar. E por ajudar, são também ajudados. Ora, como a energia não é dos médiuns, eles não necessitam recear a exaustão, né? Não necessitam recear a exaustão, eles não estão doando de si. O benefício vem do alto. Diz Conrado para André Luiz e Hilário: mesmo nós, os médiuns e nós, somos aqui meramente como uma tomada elétrica, né? Uma parte positiva e uma parte negativa que se encaixam para servir de passagem a uma força alheia e não para beneficiar a si mesma também, né? Para a passagem de uma força alheia para levar energia e luz a terceiros. Conrado, então, tocou no ombro de Henrique, era hora de começar a tarefa. Henrique não sentiu o toque físico, mas ele obedeceu de pronto, levantou-se e foi abrir a porta. Bom, então, continuando. Aberta a porta, os médiuns começaram a trabalhar? Não. Os médiuns atacaram a tarefa, né? O que André Luiz quer dizer com isso? Que eles eram muito dedicados. Eles têm experiência, eles têm boa intenção, eles carregam fé e eles atacaram a tarefa. Em regra, os enfermos chegavam esperançosos e saíam aliviados. Da mão de Henrique e de Clara saíam chispas de luz que revigoravam, que traziam vigor e refazimento aos doentes. Não era preciso tocá-los. A curta distância, os fluidos, eles penetravam a aura das pessoas, provocando uma modificação súbita, uma modificação quase que instantânea na aura de todos os ali presentes, né? Então, os médiuns, André Luiz fez outra analogia, eles eram como pilhas elétricas, emitindo raios de diferentes espécies, né? Que saíam das suas mãos. Mas antes, esses raios que saíam das mãos entravam pela cabeça dos médiuns no contato com a espiritualidade superior. André Luiz vai dizer que
era fascinante observar o jogo de luzes no serviço de passe. Por que primeiro a energia entrava pela cabeça e depois saía pelas mãos? É que o pensamento do médium é decisivo nesse serviço de doação de energias, né? O pensamento do médium, ele deve estar com fé, com boa vontade, com humildade, para que ele possa se ligar à equipe espiritual, né? Então, esse pensamento de fé, de boa vontade, de desejo de servir, com humildade, sabendo que as energias não são deles, são a base da ligação com a equipe espiritual superior e que podem, assim, servir de canal, servir de tomada, de fio condutor para energias que vêm de cima. Então, efetivamente, a energia entrava pela cabeça dos médios por causa da qualidade dos pensamentos dos médios e depois saíam pelas mãos. Agora a gente pode pensar, e André Luiz coloca, há pessoas que possuem energias, fluidos, ectoplasma, sem possuir um nível moral adequado? Sim. São os hipnotizadores, que podem trazer belos fenômenos, belas demonstrações, podem impressionar, podem convencer. Mas são fenômenos. Não são serviços edificantes, né? Lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus nos falou que tivéssemos cuidado com falsos cristos e falsos profetas, que podem realizar prodígios a ponto de enganar os escolhidos, lembra? Ora, e Kardec então conclui, significa que prodígios realizados não indicam missão divina. Alguém que realiza um prodígio, que realiza um milagre, não se tira daí que essa pessoa esteja realizando uma missão divina, né? Que esses serviços, esses prodígios, esses milagres podem ser oriundos do conhecimento e de determinadas características fisiológicas que nada provam, diz Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. E que os verdadeiros profetas, eles são identificados exclusivamente pelas características morais. É o que repete o livro, dizendo que os hipnotizadores podem possuir podem ter uma quantia significativa de fluidos, podem realizar belas demonstrações, impressionar, convencer, mas são fenômenos. Não há nada de edificação nesses fenômenos. E acrescenta que o livro acrescenta que todos os seres vivos possuem uma energia magnética, todos os seres vivos. Então, e que essa energia magnética varia em infinitos graus distintos, a depender da espécie dos seres. E mesmo os hipnotizadores, eles podem acidentalmente curar, mas é porque o paciente, a depender de quem seja o paciente, há mérito na recepção daquela cura imediata. Bom, desses hipnotizadores com fluidos, uma boa quantia de fluidos, mas sem um adequado comportamento moral, eles podem acabar em situações difíceis, desmoralizados, vinculados a espíritos obsessores que os vampirizam, sugando as energias. E há ainda aqueles hipnotizadores desencarnados que provocam, por ignorância ou com conhecimento de causa, mas que são significativamente cruéis, obsessões das mais impressionantes. Como a gente encontra no livro, né? Entre a terra e o céu, a obsessão que sofria Margarida, obsessão aquela meticulosa, obsessão calculada, praticada de forma cruel, ou aqui no próprio livro, Nos Domínios da Mediunidade, aquele médico que sofria
ataques de epilepsia em função da obsessão do irmão ignorante, mas que num processo de raiva muito significativo pelo que sofreu em vida anterior, agora o obsidiava num processo de possessão completa. Então o serviço de passe é diferente desses serviços de demonstração de fenômenos, né, pelos hipnotizadores. O serviço de passe requer um coração nobre, uma mente pura, sentimentos limpos, uma conduta, principalmente o ideal é uma conduta de vida reta, uma conduta de vida amorosa e humilde, porque assim o médium ele se torna acessível aos raios da espiritualidade superior. E é sempre bom que mesmo os médiuns de passe, que eles estudem, porque diz o livro que toda atividade nossa, se não houver estudo, ela estaciona e pode ser caracterizada como uma atividade de subnível por falta de estudo. Mas no passe, o essencial é uma vontade muito grande de servir, uma solidariedade pura e a realização da prece, né? Lembrando que a prece que surge de uma pessoa que se manifesta sempre com sinceridade, que busca ter comportamentos retos, moralmente corretos, edificados, elevados, né? De sentimentos puros, a prece dessa pessoa tem um poder incomensurável, porque ela atrai energias mentais superiores, né? E essas pessoas passam a ser instrumentos na mão da espiritualidade superior para estender o bem em muitos lugares. O médium, então, ele transmite aquilo que ele recolhe. E ainda, se ele assumir uma posição de humildade, reconhecendo o seu desvalor e sendo amoroso com a pessoa, percebendo que o que ele doa não é dele, mas passa por ele, os benefícios serão imediatos, né? O auxílio das pessoas que vêm receber o passe serão auxílios imediatos e seguros. Há uma necessidade de que o médium tenha essas características, humildade, fé, vontade de servir, solidariedade pura, para que ele faça um contato com a espiritualidade superior. Então os doentes vinham, eles entravam na sala de passe 2 a 2, e às vezes entravam pessoas obsidiadas. Nos obsidiados era razoável, era salutar, um leve toque, né? No córtex cerebral, um leve toque aqui no centro coronário, em cima da cabeça. E só com esse leve toque, um simples toque, na maioria deles não se toca nos pacientes, um simples toque na cabeça dos obsidiados já era capaz de desligar o obsessor, que ia então para fora do centro espírita e ficava à espera dos obsidiados, aos quais se vinculavam imediatamente após o serviço. É uma pena, mas era o que acontecia. Eles se vinculavam quase que imediatamente na maioria dos casos. Algumas pessoas que entravam, André Luiz percebeu que elas não melhoravam. Não melhoravam. Única razão pela qual elas não melhoravam: falta de confiança. A falta de confiança estabelecia uma espécie de... Não estabelecia uma espécie de tensão favorável, não estabelecia uma espécie de tensão elétrica favorável. Não havia uma diferença de potencial, vamos lembrar um pouco da física, para que a energia passasse, né? Faltava a fé. E, naturalmente, quando estamos falando de fé, estamos falando de fé raciocinada, não estamos falando de fanatismo e não estamos falando de ignorância cega. Estamos falando de uma segurança íntima para a recepção da energia espiritual superior, de uma reverência, de uma submissão ao trabalho de uma equipe espiritual. Portanto, a falta de recolhimento, a falta de respeito
E mais grave, as desconsiderações, a zombaria, né? O escárnio com o trabalho do mundo religioso, a dureza de coração, impedem a recepção dessas energias salutares, porque a zombaria, o escárnio, o desrespeito, a desconsideração formam uma espécie de camada de energia espessa na alma que é impenetrável. Bom, e eles acompanharam a cura de uma senhora. É uma senhora idosa que chega com dificuldade de ficar em pé. Ela tem o semblante marcado por dor. André Luiz observou. A barriga dela estava volumosa, o fígado dilatado. E o fígado dilatado por problemas cardíacos, né? Insuficiência cardíaca. Ora, dada a insuficiência cardíaca, tudo aquilo que está para trás, né, se acumula de sangue, o coração não está trabalhando adequadamente. Então o próprio fígado está um tanto inchado. Pela insuficiência cardíaca, os vasos anteriores ao coração e o próprio fígado está inchado, dilatado, né, entumecido por essa insuficiência cardíaca. E André Luiz foi capaz de observar as células do fígado. As células do fígado, e ele disse, olha, parecia uma colmeia perturbada. As células não estavam agindo adequadamente. Ele observou a vesícula biliar estava congestionada. Muita bile na vesícula biliar, porque o colédoco, o canal que liga, né, que leva a bilis ao intestino, pelo inchaço do fígado, estava interdito, estava fechado. Então a bile ultrapassou os vasos e caía no sangue. Aí ele foi observar o olho, olho amarelado. O que ela tem? Icterícia. Aí Conrado diz a ele, né? Naturalmente o problema do fígado é em função da insuficiência cardíaca. Mas a icterícia, ela está ictérica por causa do terrível acesso de cólera em casa, de raiva, pelo acesso de raiva em casa. Ela tem se entregado em casa à irritabilidade. E, desta forma, o fígado está ficando congesto de uma forma mais significativa. A hepatite é renitente e por isso apareceu a icterícia. O fígado estava inchado, mas não estava ictérica. Mas o problema se agravou porque ela tem se entregado à irritabilidade. Qual vai ser a solução? Conrado colocou a mão na cabeça da médium Clara, que ela é menos evoluída de Henrique, mas já falamos sobre isso, né? E o instrutor sugere que ela dê o passe da cabeça até a região do fígado, da cabeça até a região do fígado. André Luiz percebeu então que da paciente, a senhora idosa, o córtex cerebral ficou luminoso e por fios tenuíssimos a energia seguia para a região visceral. E ela ficou imediatamente aliviada, ficou satisfeita e disse até que voltaria mais vezes. O Hilário perguntou, mas vem cá, ela está curada? Não, ela não está curada. Curada ela não está. Ela está com os órgãos, né, comprometidos, os vasos comprometidos, e a cura dela vai demandar tempo. Então, o que aconteceu aqui? Qual foi o benefício que ela recebeu? Essa energia vai atuar em quê? A energia vai atuar nas células. Essa energia recebida vai atuar nas células. Mais ainda, essa energia vai atuar. As células são formadas por átomos e os átomos por linhas de força unindo as partículas subatômicas, né? Então vejam, o pensamento, essa energia que ela recebeu, é prévio a tudo isso. É prévio às partículas subatômicas que formam os átomos, que unidos formarão as células, e as células formarão os tecidos, os órgãos, os sistemas. Essa energia, ela vai contribuir para, desde a origem da organização subatômica dos átomos, para a organização celular. Da organização celular fará bem aos tecidos, aos órgãos, aos sistemas.
Então é na profundidade do ser que essas energias mentais atuam. Então o passe é uma contribuição para quem sabe recebê-lo, para quem o recebe de forma confiante, de forma humilde, com respeito. E pode funcionar também à distância, né? Caso haja uma sintonia entre a fonte emissora de bons pensamentos, desejoso de provocar alívio e cura à distância a uma outra pessoa. E essa energia é utilizada. E os espíritos, nessa transferência de potencial, nessa transferência de energias, eles se ajustam nessa cadeia para secundar os esforços, diversos espíritos, para a recepção dessa energia. Então, a prece silenciosa é também um excelente método, vai ser uma excelente transmissão de energias curativas, de energias que produzem alívio. Esse é o estudo de hoje, que Jesus nos abençoe.